Olá! Hoje a gente mergulha direto no capítulo 5 de Josué. É um momento bem intenso, né? Os israelitas tinham acabado de cruzar o Jordão. Uma travessia milagrosa, sem dúvida. Exato. E o texto diz que os reis amorreus e cananeus ficaram, assim, apavorados, completamente sem ânimo. Com toda razão, né? Virou um poder divino em ação ali no Rio. Pois é, mas aí, logo depois dessa demonstração toda de poder, vem uma ordem de Deus para Josué que parece inesperada. Fazer facas de pedra e circuncidar os israelitas, de novo. À primeira vista, parece uma pausa estranha, né? Bem no momento de avançar. Sim, por quê? Bom, a explicação está ligada às gerações, sabe? Aquela geração que saiu do Egito, os homens de guerra, a maioria morreu no deserto. Foi uma consequência da desobediência deles lá atrás. Ah, certo. A geração que murmurou e não entrou na terra. Essa mesma. E aí a nova geração, os filhos deles que nasceram durante aqueles 40 anos de peregrinação. Bom, eles não tinham sido circuncidados. Entendi. Então a circuncisão era o sinal da aliança com Deus, né? Exatamente. Era fundamental renovar essa aliança, reafirmar essa identidade como povo de Deus, antes de começar a conquista da Terra Prometida. Era tipo um preparo espiritual coletivo. Faz todo sentido a necessidade de renovar a aliança. Josué obedece, faz as facas de pedra e realiza a circuncisão ali em Gibeat Hahalot. A Colina dos Prepulsos, literalmente. Um nome bem gráfico. É verdade. E o texto diz que toda a nação ficou acampada até se recuperar. Isso não era um risco militar gigantesco? Parar o exército inteiro vulnerável tão perto do inimigo? Sem dúvida era um risco, humanamente falando. Mas aí é que está o ponto central, eu acho. Qual? Colocar a obediência a Deus e a identidade espiritual acima da vantagem tática imediata. Isso mostra que a força para conquistar a Terra não viria só da estratégia humana, sabe? Entendi. A confiança estava em Deus, não na própria força militar naquele momento. Precisamente. A prioridade era estar em dia com a aliança. E depois disso, o lugar é renomeado Gilgal, e Deus diz algo forte. Hoje removi de vocês o opróbrio do Egito. O que seria esse opróbrio? A vergonha da escravidão. Pode ser isso, sim, a memória da escravidão. Mas talvez também a condição deles durante a peregrinação, sem o sinal da aliança, o que os fazia parecer com outros povos aos olhos das nações, talvez. Interessante. Uma dupla remoção de vergonha, então, provavelmente. Gilgal tem essa sonoridade em hebraico que lembra rolar. Como se Deus tivesse rolado para longe aquele passado de escravidão e a falta do sinal da aliança. É uma marca de purificação, de um novo começo. Um novo começo. E com essa marca renovada, eles celebram a Páscoa ali mesmo em Gilgal. A primeira Páscoa na Terra Prometida. Que momento, hein? Sim, muito simbólico. Nas planícies de Jericó, prontos para começar. E aí vem outra mudança bem drástica, Qual? a do maná. Exatamente. No dia seguinte à Páscoa, eles comem pela primeira vez dos produtos da terra. Pães sem fermento, grãos tostados. Comida normal, digamos assim. Isso. E nesse mesmo dia, o maná cessa. Acabou. Depois de 40 anos caindo do céu todo dia, parou. Uau! Imagina o impacto disso na rotina, na mentalidade deles. Acordar e não ter mais o maná ali. É o fim daquela dependência sobrenatural diária, né? E o início da vida na Terra Prometida, usando os recursos que a própria Terra oferece, claro, sob a bênção de Deus. É uma transição muito concreta. Muito. Da peregrinação para o estabelecimento. E é nesse cenário, com tudo isso acontecendo, que Josué tem um encontro bem misterioso perto de Jericó. Ah, sim. Ele está ali, talvez reconhecendo o terreno, e vê um homem parado, com uma espada na mão. Desembainhada. Atitude de guerreiro, né? A pergunta de Josué é direta, de um comandante militar mesmo. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Uma pergunta lógica, claro. Ele precisa saber de que lado essa figura está. Só que a resposta não é nada lógica, né? Ele diz, nenhum. Exato, nenhum. Mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Isso muda tudo. Como assim? O que significa ele não ser nenhum nem outro? Significa que a autoridade ali presente transcende a divisão humana de nós contra eles. Ele não está ali para ser um simples aliado de Israel. Ele está representando Deus, então. Precisamente. Ele é o comandante do exército celestial, digamos assim. A lealdade que ele exige não é Israel como nação,
mas ao próprio Deus, o Senhor dos exércitos. Isso redefine a batalha que está por vir. Não é só Israel contra Jericó. Não mais. É um ato sob comando divino direto. A perspectiva muda de uma guerra humana para uma ação sagrada. E a reação de Josué mostra que ele entendeu isso na hora, né? Ele se prostra, rosto em terra, em reverência. Reconhecimento imediato da autoridade superior. E aí vem a ordem. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Que ecoa lá Moisés na sarça ardente. É muito forte isso. Exatamente. É uma confirmação da santidade daquele momento, daquela presença. É a consagração de Josué e da missão que ele está prestes a liderar. Prepara ele e todo o povo através dele para a tarefa sagrada que era a conquista de Jericó. Então esse capítulo 5 funciona como uma grande preparação, né? Em várias camadas. Tem a renovação da aliança e da identidade, com a circuncisão e Gilgal. Sim. Tem a celebração da libertação e a mudança para a nova provisão, com a Páscoa e o fim do maná. Isso. E, por fim, esse encontro que estabelece a autoridade divina sobre a guerra que vai começar. Tudo apontando para uma prontidão espiritual antes da batalha. Perfeito. É uma preparação completa. E, sabe, fica aquela reflexão final, né? Esse encontro com o comandante divino. Sim. Ele deixa claro que os conflitos que virão estão num nível acima da mera estratégia humana. E isso faz a gente pensar. Para qualquer líder ou em qualquer situação de conflito, o que significa de verdade reconhecer uma autoridade que não se encaixa na lógica simples de a favor ou contra? Uma autoridade que exige, na verdade, uma submissão a um propósito maior que talvez a gente nem compreenda totalmente. É algo para se pensar, né? Com certeza. Uma questão profunda para a gente continuar refletindo.